Ok, boa noite a todos, boa noite a todas aqui do Colégio Poli 10, no primeiro módulo aqui da disciplina de Filosofia. É uma satisfação recebê-los, né? A primeira aula, o primeiro contato que vocês estão tendo com essa disciplina, né? Com a disciplina de Filosofia. E é muito interessante porque nós estamos tratando de uma nova disciplina da qual vocês não conheciam antes. Então, eu vou começar me apresentando, né? Para quem não me conhece, o meu nome é Peterson Dyer, serei o professor de vocês de filosofia. Vamos tentar entender na aula de hoje o que de fato é filosofia, né? Como começa definitivamente esse processo da filosofia. E, sobretudo, né? Eu espero que seja uma experiência bacana para vocês, assim como foi para mim, né? Meu primeiro contato com filosofia no ensino médio foi um contato que me fez me apaixonar de imediato com essa disciplina e, portanto, isso acabou modificando a minha percepção total de como eu enxergava o mundo em várias questões, né? No âmbito da ética, no âmbito da política, no âmbito da linguagem, no âmbito da estética, da arte como um todo. Portanto, a filosofia ela existe para nos fazer pensar e refletir sobre essas temáticas e analisar o mundo realmente agora com outro olhar. Há quem diga que a filosofia não serve para nada, né? E aí eu começo essa primeira parte da minha aula, que é o que é filosofia e para que filosofia, né? Para que se estudar filosofia aqui, já que vocês do módulo 1 estão tendo esse primeiro contato agora com essa disciplina. Muitos dizem que a filosofia não serve para absolutamente nada. Sobre esta afirmação, eu tenho tendências a concordar e a discordar. Afinal de contas, outras disciplinas, né, outras matérias, outros cursos, como medicina, como engenharia, nos parece ter uma utilidade muito mais evidente do que a própria filosofia. Mas qual é o critério para dizer o que é e o que não é útil? É uma boa reflexão de uma abordagem absolutamente filosófica. Como definir o que é e o que não é útil? Bem, alguns anos atrás, se pensou na possibilidade de retirar todas as bolsas de OVG da disciplina, né, dos cursistas de filosofia. Afinal de contas, o argumento que era utilizado é que aquela disciplina ela não servia para nada e, portanto, se você retirasse a filosofia do mundo, se você retirasse, né, os filósofos do Brasil, não mudaria absolutamente nada. As coisas continuariam da mesma forma. Não sendo útil, então, não precisaria ter ali aquela despesa aos cofres públicos. Refletindo sobre essa questão na academia, chegamos à conclusão que sim, eles tinham razão. Naquele momento e naquele contexto, a filosofia não serve. Se você retirasse a filosofia do mundo, o mundo não mudaria em absolutamente nada. Portanto, quando chegamos à conclusão de que, ao retirar a filosofia, o mundo não mudaria nada, não queremos dizer com isso que a filosofia nela não existe uma utilidade. Queremos dizer que o mundo precisa mudar. E se você olhar ao longo da história, todas as problemáticas, todos os absurdos, desde Auschwitz, no Holocausto da Segunda Guerra, o Apartheid na África do Sul, as cruzadas na Idade Média e assim por diante, podemos ficar aqui a aula toda falando de acontecimentos históricos que foram absurdos atrás de absurdos, morte atrás de morte. Naturalmente você irá perceber que a sociedade precisa mudar. Então, se você retira a filosofia da sociedade, sim, ela não muda nada, mas quem disse que a sociedade não precisa mudar? A filosofia ela tem uma ação de fazer um certo fluxo no nosso pensamento. Ela vai surgir por meados do século VII ao século VI antes de Cristo. E ela vai surgir como uma ruptura a uma estrutura de pensamento específica. Antes deste período, as pessoas acreditavam que tudo poderia ser explicado através de mitos. Tá, mas vamos definir aqui o que é mito.
Mito é uma linguagem. O mito é uma história construída para dar significado àquilo que eu ainda não tenho conhecimento. Como assim? Ao eu analisar o eclipse solar ou o eclipse lunar no século 6 a.C., e não tendo conhecimento científico desse fenômeno natural, eu irei construir uma narrativa para atribuir significado àquele fenômeno. Já que não conheço o fenômeno, construirei uma história, um mito, sendo a filosofia nascida em Atenas, na Grécia Antiga. Já percebemos que estamos falando de mitos, então se trata da mitologia grega, que são histórias para atribuir significado aos fenômenos naturais, por meio de explicações sobrenaturais. Então, se constrói a ideia de um Deus que seria o motivo e a razão para a existência do raio, do trovão, que no caso seria Zeus. Já que não entendo aquele fenômeno, eu construo uma história para explicar aquele fenômeno. Da mesma forma, Poseidon, os mares agitados, tsunami, chuva e etc. Ou seja, as coisas eram explicadas em um primeiro momento através do mito, através da chamada mitologia. E agora surge de fato a filosofia com outras formas de explicar o mundo. Formas mais racionais, formas mais dedutivas, com filósofos que possuem a sua o seu próprio método de como conhecer determinada coisa. Aqui já iremos perceber de fato que se trata de um pensamento um pouco mais crítico. E, portanto, a filosofia surge dentro desse contexto para nos fazer sair um pouco daquele estado natural das coisas, para enfraquecer a forma e as explicações religiosas. A filosofia, portanto, é a negação do mito em um primeiro momento. Gerlane, você consegue me ouvir? A quem está assistindo a gravação desta aula, eu peço um pouco de paciência. Parece que um colega está tentando entrar. Gerlane Mourão Brito, caso você consiga me ouvir, digita no chat alguma coisinha, boa noite, um oi, um estou te escutando. Você tem que clicar exatamente onde está o microfone, ok? Clicar em ativar áudio.
Ok, quando o nosso colega tenta se comunicar, entrar aqui na reunião, eu irei dar prosseguimento aqui às explicações. E caso ele entre e consiga se comunicar com a gente, eu então retomo aqui a fala com ele para retirada de dúvidas, posso retomar também a explicação sem nenhum problema, tá bom? Fico aqui sempre à disposição para ajudá-los. Bem, retomando aqui o raciocínio da qual eu estava falando. Quando eu falo a respeito de mito, eu falo de uma linguagem. O mito, por si só, ele é uma linguagem, ele é uma forma de entender um fenômeno da qual eu não consigo compreender. Desse ponto de vista, vão surgir agora explicações mais rigorosas. É onde surge a filosofia. E vai surgir nesse momento aquilo que a gente chama de pensamento filosófico, ou melhor dizendo, pensamento filosófico-científico. O pensamento filosófico-científico também é um pensamento agora não só da filosofia, como da ciência como um todo. Desse ponto de vista, pensando nisso, eu falo aqui do Russell, porque o Russell vai definir a filosofia da seguinte forma: a filosofia é a negação das ciências. Todas as ciências vão te dar respostas. Se você entrar na sua aula de matemática, o professor de matemática irá explicar para você que 2 mais 2 é igual a 4. Não haverá debate. 2 mais 2 fatalmente será igual a 4. Se você entrar na sua aula de biologia, o professor irá explicar o conteúdo de filosofia, né, botânicas, com as pteritófitas, briófitas, gimnospermas e angiospermas, e aquilo que o que ele vai explicar, tal estilo, tal categoria de planta é vascular, o outro é avascular, sendo vascular tal coisa, avascular é outra coisa. Aquilo que ele vai explicar é a verdade. Não há discussão. É um conhecimento fechado, resoluto, pronto e acabado. E desse ponto de vista, ao falarmos da filosofia, ao entendermos a filosofia, naturalmente, não iremos encontrar respostas. Porque a filosofia ela existe para responder às grandes questões da humanidade. Em um primeiro momento, a filosofia vai responder grandes questões que não têm respostas e da qual nós encontraremos respostas. Por que que o objeto cai? Porque a massa menor é atraída para a massa maior e quando eu solto o objeto, ele irá cair. Desse ponto de vista, é um conhecimento, é uma pergunta da qual eu não tinha explicação e surge agora uma explicação da física. Surge uma ciência para explicar aquilo. Isso deixa de ser filosofia e isso começa a ser outra disciplina. Toda vez que surgem conhecimentos sólidos, acabados, prontos, explicações fechadas, explicações absolutas, surge ali um conhecimento que deixa de ser filosofia. A filosofia ela vai trabalhar, num primeiro momento, muito mais com hipóteses. Portanto, naturalmente, já iremos conseguir perceber que, quando falamos de conhecimentos que ainda não existem, quando falamos de especulações, falamos de filosofia. A filosofia ela não é uma disciplina que tem como você não passar por ela. Você pode fazer cursos e cursos, pode tentar passar o ensino médio, pode tentar não ter disciplina, pode pegar um professor muito bonzinho que irá te passar, sem você aprender nada sobre os filósofos, mas no final das contas, na vida como um todo, a filosofia ela é incontornável. Não tem como você não passar por um pensamento que seja filosófico. Porque a filosofia se encontra em tudo.
A filosofia ela está na política, nos todos os debates políticos, ela está na ética, na nossa ação da convivência, da coletividade, no respeito mútuo pelo outro, na arte, na crítica entre a estética, do que é o belo, do que é o bom. Então a filosofia ela existe para provocar você. E nas nossas aulas de filosofia, antes de dar qualquer resposta fechada, pronta e acabada, eu estou aqui para explicar as provocações, os questionamentos. E, portanto, naturalmente, não entregarei respostas nesse módulo. E aí você pode me perguntar, professor, se não há respostas, como o Senhor irá decidir aquilo que é certo e aquilo que é errado? A resposta é clara. Você tem que entender o pensamento daquele autor. Então, falaremos na nossa próxima aula, semana que vem, sobre pré-socráticos e sobre Sócrates. Explicarei estes autores. Na nossa próxima aula, falarei sobre Platão e Aristóteles e explicarei estes autores. A filosofia vai querer, neste módulo, que você saiba o pensamento destes autores. Isto é, respeitando o teórico e através do teórico você vai chegar a uma conclusão. Naturalmente, como já disse, não teremos a pretensão de entregar uma resposta pronta e acabada e muito menos vou ter a pretensão de dar a resposta da vida. Entretanto, levantaremos grandes questionamentos, como quem sou eu, de onde vim, para onde vou, por que existe uma coisa e não nada, questionamentos que ainda não têm explicação, questionamentos que ainda não têm significado e que, portanto, estão aí com várias respostas, com vários autores que possuem as suas próprias definições a respeito da vida. E, portanto, a filosofia parece um instrumento que, muito mais do que exclama, isto é, entrega respostas, ela nos parece interrogar, isto é, nos entrega perguntas. A filosofia, portanto, não vai buscar todas as respostas, porque ela, por si só, não sabe se nem há a possibilidade de já sabermos todas as perguntas. Então, naturalmente, iremos passar por campos de pensamento mais criteriosos, que irá nos trazer uma certa angústia, campos que nos irá fazer entender e assimilar um pouco melhor sobre a vida. Vocês sairão daqui pensando coisas que talvez nunca tenham pensado, pelo menos assim eu espero. E, naturalmente, eu quero que seja uma experiência positiva e, sobretudo, uma experiência absolutamente prazerosa por parte de vocês. Eu finalizo por aqui, porque, afinal de contas, essa primeira aula é uma aula absolutamente introdutória para responder o que é filosofia e para que serve a filosofia. Naturalmente, vocês já conseguem entender que eu não tive a pretensão de dar respostas, mas de entregar pequenas reflexões que talvez, para mim, façam total sentido. Então, eu espero vocês durante esse módulo, nas nossas próximas aulas, para que vocês também possam entregar as respostas de vocês, para que nós possamos, então, sair daqui entendendo um pouco mais sobre a filosofia. Em um primeiro momento, a filosofia será a negação do mito, as explicações sem muito valor, as explicações sem muito sentido, as explicações sem muita comprovação. E, portanto, a filosofia é um pensamento mais rigoroso, mais criterioso sobre a existência humana, de métodos que são um pouco mais prováveis, mais palpáveis, mais perceptíveis. E sintam-se à vontade para entrar em contato comigo aqui pelas aulas online, durante esse módulo. Das aulas que são gravadas, né, em estúdio, da qual vocês têm acesso. No material didático, da qual vocês podem ler. E dentro do próprio material, há links de apoio para que vocês possam acessar.
e entre em contato com o professor pelo Moodle ou pelo Polo. Vocês possuem recursos e possibilidades. E através desses recursos e possibilidades, eu quero que vocês possam entender um pouco sobre o que é filosofia. Nas nossas 2 próximas aulas, me dedicarei a explicar para vocês sobre o que é a filosofia clássica, a filosofia grega. Começarei com o pai da filosofia, Sócrates. E na última aula, iniciarei com outros 2, discípulo de Sócrates, Platão, e discípulo de Platão, Aristóteles, para que nós possamos entender um pouco melhor ainda do pensamento filosófico. Dúvidas? Estarei sempre à disposição para esclarecer qualquer coisa. Ok? Percebi aqui que o Gerlane não conseguiu entrar na aula, está presente aqui, está logado, mas não conseguiu ativar o seu som. Pelo que eu vejo aqui, ele não deve nem estar ouvindo a aula, mas essa aula está sendo gravada e ele irá ter contato com essa aula depois. Então, desejo a todos uma boa noite, né, e um bom módulo, que essa experiência seja uma experiência autêntica e definitivamente libertadora para todos vocês. Um grande abraço.